Ontem começou o outono e a gente sabe que apesar de ser uma estação linda, eu adoro, é um período também onde os resfriados e as alergias costumam se agravar. E é justamente disso que a gente vai conversar agora com a Janaira Fernandes, que é alergologista, com a Lisiane Gomes, que é pediatra, e com o Flávio Luiz Oliveira, que é farmacêutico. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, tudo bem. O que acontece no outono que as alergias elas ficam com mais recorrência? O que ele faz na nossa saúde? Na verdade, a gente tem algumas particularidades nesse período, né? Uma delas seria talvez o aumento de chuva, e a gente sabe que chuva lembra o quê? Aglomerado. A gente ficar mais dentro de casa ou em ambientes fechados. E, em geral, os alérgenos, que são aquelas coisas do nosso ambiente que desencadeiam as alergias, que é poeira, mofo, o epitélio do animal, eles estão digamos assim, são mais frequentemente encontrados nesses ambientes fechados, na nossa própria casa. Então, é natural que nesse momento em que a gente está mais dentro de casa ou mais dentro de ambientes fechados, a gente tenha mais contato com essas proteínazinhas que são esses alérgenos e, portanto, as crises de alergia tendem a piorar. As rinites, a asma, né? Quais são as principais doenças que acabam se agravando ou vindo nessa época? Então a gente tem muito, o que você falou, que são as alergias respiratórias. Tá. O que a gente considera alergia respiratória? Não é só o nariz. Então, tanto a rinite, que é quando a alergia dá no nariz, mas muitas vezes a alergia se manifesta no olho, e é uma conjuntivite. Que é muito comum a gente ter a rinite e a conjuntivite alérgica associada. Então, aquele paciente que já acorda de manhã coçando o nariz, coçando o olho, dá aquela inchadinha, às vezes, o que eu comi, que eu tô com o olho inchado? E às vezes não é isso, às vezes é a própria alergia respiratória que leva a coceira na face, no ouvido, na garganta, aquele pigarrozinho. E além disso, a asma também, que seria a manifestação a nível de pulmão, né, de brônquios, da alergia respiratória. Então a gente pode ter desde a parte do olho, até nariz, garganta e até brônquios também, levando a esse quadro alérgico desencadeado justamente por isso. Sim, e resfriado também. Aí é que é o grande problema, que a gente entra no diagnóstico diferencial. O que é alergia e o que é infecção. No início, principalmente o resfriado, ele pode ter sintomas muito semelhantes a uma rinite alérgica. Tipo, você vai corizar, que é aquela secreçãozinha branca que escorre no nariz, o nariz entope, você não consegue respirar direito à noite, boca aberta para dormir. Tanto os vírus podem desencadear isso, quanto o próprio alérgeno, que no caso seria a poeira, o epitélio do animal, antígeno de barata, poderia também desencadear. Existem algumas diferenças que quando a gente vai colher a história para a gente tentar identificar o que é alergia e o que é, na verdade, infecção, a gente acaba perguntando. Sim. Tá, são perguntas bem específicas que a gente tenta direcionar o paciente. Por exemplo, teve febre? Alergia não dá febre, tá? Você tem a secreção de coloração amarelada ou esverdeada, alergia também não dá essa alteração de coloração, né? Você tá com uma dor de garganta muito importante, aquela sensação de que o corpo tá meio mole, um pouquinho de dor de cabeça, em geral a alergia também não costuma dar essas manifestações. Mas agora, além da gente ter que diferenciar o resfriado da alergia, ainda tem a Covid, né? Que também tem sintomas similares, né? Sim, com certeza, né? Exatamente, né? Então, as famílias, a gente nota que tem uma ansiedade muito grande em relação a isso. Então, às vezes, nesse período do ano, eu sou pediatra, então a gente vê que realmente as crianças começam a manifestar mais os sintomas de alergia. E nessa época de pandemia, já suscita logo para a família o pânico, né, em relação Covid ou é alergia. Como é que tá isso na farmácia? Você tá sentindo que tá vendo muito essa confusão? Tá. Sim, a população por si só já tem essa confusão entre saber o que é resfriado, o que é alergia. Sim. E agora com a pandemia isso complicou bem mais, né? Então a gente sempre orienta quando o paciente chega lá na farmácia para conversar, para tirar as dúvidas, que ele perceba os sintomas. Se ele percebe que é algo bem diferente do que ele já tinha costume com a sua rinite, que ele geralmente quem tem já sabe quais são os sintomas, se ele percebe uma febre mais alta que não cessa, né, é um mau sinal. Então a gente orienta, sente falta de ar, tem cansaço, é um cansaço muito extremo, então procura a unidade de saúde para realmente ver se esse não é um momento de fazer um diagnóstico diferente. Olha, gente, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, essas medidas de restrição, né, que foram adotadas para frear a Covid, fizeram cair em mais de 70% os casos de gripes e resfriados. Eu mesma passei o ano passado inteiro sem ficar
nenhum tipo de nem coriza, nada. E essa queda, vocês acham que ela tende a continuar? Eu acho que se a gente tiver essa conduta, né, a gente continuar com esses cuidados, a gente vai diminuir as infecções como um todo, não só as infecções virais. É interessante a gente ver que, assim, praticamente eu não prescrevi antibiótico no ano passado. E eu lido com crianças que têm um comprometimento de imunidade, que são as crianças com imunodeficiência. E elas costumam adoecer com frequência esse período e acabam tendo que usar muito antibiótico. E ano passado, praticamente, a gente não tem prescrito antibiótico para essas crianças. Escola, né? Eu acho que a Lisiane tem mais ou menos a mesma experiência, porque a gente diminuiu o aglomerado. E outra coisa, máscara. Se eu estou bloqueando a transmissão do coronavírus, automaticamente eu estou bloqueando a transmissão de outros vírus também, que é o mesmo meio para se propagar. O uso da máscara, Bruna, ele não fala só sobre nós, né? Ele fala também sobre o outro. Então, querendo ou não, esse período de pandemia tem desenvolvido na população, na humanidade como geral, essa conscientização, né? O que a gente fica batendo nessa tecla, tentando buscar essa conscientização. Não é só sobre a sua saúde, é sobre a saúde dos que estão em torno de você. Então, provavelmente, os nossos hábitos, a nossa cultura talvez mude também, depois que a gente conseguir ultrapassar essa pandemia. Então, acho que isso sim é uma boa pedida, né, de conscientização. Mas nós fomos às ruas para ver se as opiniões das pessoas é essa mesma, se elas acham que a máscara realmente ajuda a frear os resfriados. Vamos ver. O uso de máscaras ajudou a diminuir os casos de problemas respiratórios? O que você sentiu? Sim, o Theo, meu filho, costumava ter problemas respiratórios e após a pandemia que ele começou a usar máscara, a gente sentiu que deu uma reduzida bem grande, tanto que já está com bastante tempo que ele não tem nenhum tipo de crise, desse tipo de problema respiratório. Sim, acredito que sim, principalmente os casos de pessoas alérgicas, nesse período onde as chuvas e mormaços sempre estão oscilando, né? A impressão que tem que sim, pelo fato de você bloquear a contaminação com outras pessoas que em seu entorno, né? Não da forma que está sendo usada, né? Máscara de tecido com múltiplas lavagens e a máscara cirúrgica de forma usual e casual não acredito que ajudou. Então a forma como a máscara está sendo usada não acredito que tenha tido grande valia ou repercussão significativa. Olha, polêmica, mas repercussão teve, né? Sim, os dados mostram, né? Sim. Agora a gente vai ver uma outra história que a Cris Campos vai mostrar pra gente. Bom dia, Bruna! Eu tô aqui com a Bruna, que sentiu alívio nas crises respiratórias durante a pandemia, viu? Não é isso, Bruna? É isso. O que você tem? Eu tenho rinite alérgica. E quais são os seus sintomas? Eu tenho coriza, nariz entupido, às vezes acordo com dor de garganta. E o que você percebeu de mudança com a pandemia? Pronto, como a gente ficou mais tempo em casa, né? Eu já tive menos contato com ar-condicionado, a poeira de ficar no ambiente de trabalho, né? O trânsito. A gente está com mais limpeza, né? Por conta do coronavírus. Então, já tive menos crises alérgicas. Aliviou bastante? Aliviou. E você atribui também esse alívio ao uso das máscaras? Sim, porque quando a gente voltou agora a trabalhar, que eu tenho contato com ar-condicionado, né? A máscara tem me ajudado bastante a evitar essas crises, porque eu não estou tendo contato direto com o ambiente com poeira. Bruna, e já que você está com especialistas aí no estúdio, né? Eu também tenho uma dúvida. Todas as máscaras são seguras? E tem alguma recomendação específica tanto para máscara de pano quanto para máscara cirúrgica? E aí, gente? Realmente tem, sim. Essa questão das máscaras, é importante que a população entenda que, segundo a regulamentação da Anvisa, a gente tem alguns tipos de máscara, né? A gente tem as máscaras não profissionais, que a grande maioria da população utiliza, que são essas de tecido, né? Que a gente percebe que tem vários tipos, mas que elas são apenas uma barreira física, é uma proteção entre a pessoa e o ambiente. E a gente, que nós estamos aqui com uma máscara cirúrgica, né? Que já é uma máscara profissional. E aí a gente tem umas máscaras que agora a gente sabe os nomes, né? N95, PFF2, é umas siglas, né? Que a população agora já tem em mente. Essas aí a gente considera respiradores, mas comumente a gente chama máscara para ficar mais fácil. Essas não. Essas têm, além da proteção física, né? Que é a barreira física, ela também tem um filtro contra gotículas e ainda contra aerosóis, que são ainda menores gotículas de saliva ou de secreção nasal.
E as máscaras cirúrgicas, elas não são reutilizáveis, né? Usa depois de quanto tempo que já tem que jogar fora e trocar? Em média, de 2 a 3 horas, né? Ou caso você espirre ou tussa na máscara, ou sinta que ela ficou úmida, a gente precisa descartá-la, tá? Porque ela perde a capacidade de proteção. Não total, mas perde sim. Olha, uma outra dúvida que eu vejo muito nas pessoas é em relação à prática de atividade física. Como é que funciona? Usa máscara, não usa? Eu tô ao ar livre, eu posso ficar sem? Como que é? Então, na verdade, o que a gente tem que ver é o ambiente onde você está. Se você está num ambiente fechado, por exemplo, um ambiente de academia, é obrigatório o uso de máscara. Mesmo que você diga que dificulta um pouco a atividade física, principalmente se você vai fazer uma esteira, se você vai correr, a gente sabe que realmente prejudica um pouco justamente a oxigenação, né? Porque a máscara é uma barreira também para até a gente respirar com mais tranquilidade. Mas a gente tem que entender que nós estamos num ambiente coletivo. E se é um ambiente coletivo, é um ambiente em que se eu estou respirando com maior frequência, porque na atividade física eu preciso de maior frequência, eu estou tendo um fluxo maior de gotículas também. E aí, nesse caso, seria obrigatório você usar máscara. Se você está fazendo atividade física ao ar livre, mas vamos supor, é um yoga, é um tai chi chuan, é alguma coisa em que as pessoas estão bem próximas, você também deveria usar máscara. Sim. Na dúvida, leva máscara, né? Porque às vezes até mesmo a gente está andando de bicicleta, encontra um conhecido, aí às vezes troca uma palavra, então na dúvida, põe a máscara, né? E se optar por realmente, né, a utilização da máscara, lembrar que se ela ficar molhadinha, eu preciso trocar, né? Porque realmente vai ficar, porque a gente respira mais, transpira mais, então leva mais do que uma. A gente tem que ter o costume de levar mais máscaras para a gente poder fazer essa troca. E olha, gente, falando em máscaras, acesse com a câmera do seu celular o QR Code que está aparecendo aqui na tela para conferir todas as máscaras que estão disponíveis nas farmácias Pague Menos. Tem que cuidar da saúde, né? O que o outono traz de prejuízos para a nossa saúde? Eu acho que a primeira coisa, se a gente for partir para a parte das alergias, é você estar com a sua alergia controlada. Então, se você tem uma rinite alérgica e você sabe que nesse período você realmente fica mais sintomático, você entra em crise, você precisa cuidar. Então, o ideal é que você vá no seu médico para ele lhe orientar o que você vai precisar fazer em termos de medicação e controle ambiental, para que ao iniciar esse período sua rinite esteja controlada, sua rinoconjuntivite controlada, sua asma controlada. Se eu estou com a minha doença alérgica controlada, eu diminuo também a chance de complicações infecciosas. E o que a gente tem falado bastante aí desde o início da Covid, que é manter uma boa imunidade, né? Para se proteger mesmo, né? Exatamente. No caso das crianças, a gente tenta deixar a suplementação vitamínica quando é possível, de acordo com a faixa etária em dias, né? Então, estimular sempre também uma boa alimentação, uma alimentação variada, rica em nutrientes. Então, isso é o que vai fazer essa proteção natural das crianças, tá? Ter um ambiente limpo, difundir o uso do álcool gel, também é importante, o uso de máscara. Então, no geral, seriam esses cuidados. E para os adultos, segue a mesma linha, né? Manter a alimentação balanceada, hidratação, bom sono. Para quem tem problema, lavagem nasal, né? Manter as mucosas do nariz e garganta sempre úmidas, né? Então, isso são recomendações que auxiliam a gente tentar minimizar essas doenças no período do outono. Ótimo, obrigada, gente.